Eu vou pôr a imagem do orador em destaque. Portanto, quando alguém falar, fica o ecrã inteiro. E para a gente compreender melhor o que ele diz. E agora, convém é que entremos a falar, cada um de sua vez, para não dar grande baralhada de imagens. Se houver muitos a falar, eu tiro esse, esse sistema e fica em galeria, como está agora. Bom, já sabem, quem quiser intervir, marca o, as reações, vai às reações, não é? Como eu vou fazer agora, levantar a mão e fico ali em pedido de intervenção. Quando acabo de falar, há aqui um campo que diz abaixar a mão e a gente faz assim e a mãozinha sai. Maria Luísa já tem ali um smiley. Maria Luísa não está sem som. Sim, mas eu tirei o som já porque não convém estar. Tá bom, ok, muito bem. E se convém realmente tirarem o som, deixamos o som só a quem vai intervir. Portanto, como é que vamos fazer, Michel? Quer fazer alguma introdução ou quer que eu peça já para as pessoas se inscreverem para intervir? Olhe, muito obrigado e começo por cumprimentar com muita amizade os presentes, os resistentes e agradecer ao António que me facilitou a situação. Estou a tentar pôr mas não vejo o António aqui. Ah, está bem. Mas estou cá. Está muito bem. Olha, só quero dizer que voltei a ler só agora o texto que o nosso amigo António enviou, um texto que fiz em 2017 no curso que o António tinha organizado na Academia das Ciências, e achei que este texto efetivamente é mais difícil do que o texto que tínhamos feito, que tinha feito e apresentado na semana passada. O que poderia dizer? A linguagem de Teilhard de Chardin é extremamente rica, metafórica, organizada e organizada para a compreensão do dinamismo da evolução. Os textos comentados em 2017 eram mais complexos do que a apresentação que Donadieu fez nas páginas que comentei. E isso mostra a riqueza do pensamento de Teilhard de Chardin, que, talvez sem o saber, volta a encontrar teses filosóficas, não só da escolástica, mas também de grandes pensadores do estilo de Kant. Lembro que Kant, filósofo das luzes do século XVIII, nasceu em 1724 e 1804, consideravam que a nossa ética humana não seria possível sem três grandes pressupostos: e a existência da liberdade, imortalidade da alma e a existência de Deus. Mas Kant chamava isso postulados de razão prática. Isto é, um postulado é uma grande exigência racional. E para Kant, a nossa ética exige, para não cair no caos ou na irracionalidade, de estas três grandes exigências.
talvez a originalidade maior do meu texto está de 2017, queira dizer que Teilhard de Chardin, à sua maneira, tem um otimismo que é um postulado para o dinamismo da evolução da noosfera até a totalização e unificação total da humanidade. O que é extraordinário em Teilhard de Chardin, nesses escritos do livro de 2000, do tomo 15, do tomo 5 das obras completas sobre o futuro da humanidade, é, ao mesmo tempo, a sua compreensão do futuro nosso, que está quase a começar com a inteligência artificial e os robôs, e, por outro lado, a exigência de nossa liberdade para não cair na morte total da humanidade. Mas ele safa-se sempre repetindo já neste livro, nestes textos comentados em 2017, que talvez seja necessário esperar milhões de anos para que o que ele chama o ponto final da unificação se realize. Não vou dizer mais. Vou dar a palavra ao Frederico Melo Franco. Ora, boa noite. Acabei agora de perceber o que é que aconteceu, porque realmente o Michel mandou hoje um documento que é mais ou menos igual, mas mais curto que aquele que tinha enviado, que o António nos tinha enviado da outra vez. Pronto, ele agora já explicou o que é que se passou. A única coisa, quer dizer, o texto é excelente. Há só uma coisa que me fez uma certa impressão, foi aquilo que ele diz logo ao princípio. Temos que notar a diferença entre os dois conceitos aparentemente vizinhos, noogênese e noosfera. E depois explica porquê. Eu não sei se concordo, porque, para mim, os conceitos em gênese e os conceitos em esfera são todos válidos e querem dizer coisas diferentes. A esfera, a geosfera, biosfera e noosfera é o retrato numa determinada altura. A gênese, a geogênese, biogênese, noogênese, é o processo evolutivo, que aliás depois está muito bem explicado. Quer dizer, na fase inicial, a humanidade eram pequenos grupos espalhados ao longo do território, em que as pessoas mal falavam umas com as outras, não podia haver nem sonhar com a quase unidade que existe atualmente, até com os meios de comunicação atuais, do pensamento. Hoje em dia, a atual noosfera é um estado de um processo que começou há muito tempo, que se pode chamar noogênese, e se calhar daqui a 100 ou 1000 anos será diferente. Portanto, para mim, a gênese e a esfera, um é um processo, a outra é a fotografia num determinado momento. Era só isso que eu queria dizer. Não sei se tenho... Muito obrigado, caro Frederico. Penso que tem razão, mas diria a noogênese vê o movimento e o dinamismo a partir do seu princípio. A noosfera, de certo modo, considera o nível de realização mais taticamente obtido numa determinada altura. Por o que me tinha impressionado é que Donadieu referisse que a noosfera, para ele, para Teilhard, estava realizada só no século XIX, mas dizendo que na noogênese havia já pedacinhos, ou um termo semelhante, para falar de
para falar de evolução de nosfera. No que me diz respeito, eu vejo isso com um outro sentido, que é diferente de Teilhard. Enfin, diferente não, que é uma questão que não está, penso, totalmente presente em Teilhard. Quando se fala do Homo habilis, do Homo erectus e do Homo neanderthalensis, que tipo de homem é? Será que Teilhard considerava estes homens? Penso que sim. Fala do Homo sapiens. Quando fala de nosfera, refere a nosfera quase só ao nível do Homo sapiens. E coloca o Homo sapiens mais ou menos 8.000 anos antes da nossa era, antes de Jesus Cristo. Outros, Donadieu, aquele Lumley, caracterizava desculpem, o princípio do Homo sapiens no Neolítico, mas 10.000 anos antes de Cristo. 10.000 anos, 8.000 anos. Para mim, a minha questão, e respondo ao Frederico com uma nova questão, quando é que podemos considerar o princípio da nosfera? Para Teilhard, se percebi bem, é no fim do Neolítico e no princípio do Homo sapiens. Mas nessa altura, o Homo erectus, o Homo habilis e depois o Homo erectus eram já raças humanas e, como quando nos falaram pela primeira vez das raças humanas, eu pensei, mas estes homens já tinham o que a nossa fé cristã chama uma alma imortal, os homens. Como é que Deus vai tratar na sua morte o Homo habilis e o Homo erectus? Como um super macaco ou como um pré-homem? Mas isso não vi em Teilhard de Chardin, porque ele fala de noogênese como o dinamismo que começa com algumas vertentes, alguns passos difíceis no princípio, no fim do Neolítico. Desculpem, no princípio do Neolítico e não no fim. No fim do Paleolítico ou do Mesolítico e no princípio do Neolítico, se não me engano. Mas respondo ao Frederico com uma questão. Se a noogênese começou no princípio do Homo sapiens, e por que não já no Homo erectus? Ou mesmo no Homo habilis? Claro que não tinham uma inteligência como a nossa, mas deviam ter uma certa afetividade, imagino. Se os australopitecos já têm uma certa manifestações de afetividade, o que é que caracteriza principalmente o ser humano? A afetividade ou a racionalidade ou a afetividade? Provavelmente os dois em conjunto. Na discussão já entrevista por Teilhard sobre os grandes processos de nosfera, vemos hoje quase a previsão de uma inteligência artificial e robótica. Ora, um argumento que dou no fim do meu texto de 2017 é o seguinte: quando se pensa que será possível fazer uma máquina, isto é, um robô, com pele aparentemente humana e com uma voz
que não é uma voz de computadores, mas uma voz modulada, e como nós, como um ser feminino ou masculino, ou um diálogo entre robôs masculinos e femininos, qual será a diferença, eventualmente não visível nem audível, entre um verdadeiro ser humano e o robô? O robô simula a afetividade. Penso que é isso que é a principal diferença. Ele pode dizer estou triste por tal e tal motivo, mas é a máquina programada que lhe deu a capacidade de dizer que estou triste ou sou permanentemente depressivo. É a máquina que lhe dará esta possibilidade sem que ela sinta. A máquina nunca vai poder sentir e realizar a afetividade, o que, em contrapartida, nos mostra que a afetividade ligada à racionalidade deve ser a característica mais fundamental da noosfera. António, eu não quero entrar em diálogo por todas as razões, Sim. mas em relação ao que o Michel acabou de dizer, esqueceu-se, quanto a mim, de dizer a coisa mais importante. A grande característica da vida é a evolução, nascer, viver e morrer. Uma máquina perfeita ficaria sempre igual. Não tem nada a ver com os seres humanos, era só isso. Exatamente, exatamente. Mas a máquina podia programar a sua autodestruição, podia dizer estou velho e vou morrer, e dar-se a si próprio a sua morte. C'est pas la même chose. Não é a mesma coisa, estou de acordo. A gente não faria um funeral à máquina. Muito bem. Então, eu passava agora a palavra à Teresa Leitão. Olá, boa noite. Eu fiquei confusa agora com esta intervenção do Michel. Ao contrário do que ao ler o texto achei muito claro, agora fiquei confusa, porque aquilo que eu entendi da leitura de Dona Adieu até agora é que o Homo sapiens sapiens data de há 200.000 anos e fala-se de Homo sapiens a partir do momento em que o homem, não que é um ser que pensa, mas que sabe que pensa. Porque os animais não humanos também têm uma certa inteligência, uma certa afetividade. Portanto, o Homo sapiens sapiens há 200.000 anos e depois a noogênese, daquilo que eu li no Dona Adieu, ele situa a partir das civilizações da escrita, das civilizações que têm uma certa organização. Portanto, pareceu-me entender que há um grande intervalo entre o aparecimento dos primeiros Homo sapiens e o início da noogênese. Bom, foi isso que eu percebi, Dona Adieu. Mas, pronto, gostava que confirmassem ou afirmassem. Agora tenho algumas perguntas que têm a ver, por um lado, pronto, o Dona Adieu explica, portanto, partindo da leitura do TA, que só no século XIX se chega a uma verdadeira noosfera. Portanto, ele fala na planetização, uma consciência planetária. Mas a maior parte da humanidade no século XIX não tinha essa consciência. Tinha essa consciência uma elite intelectual europeia. Portanto, dá-me a impressão que em cada etapa da evolução há uma parte da humanidade que vai à frente. Enfim, isto é um bocadinho
incómodo, mas não é necessariamente uma hierarquia. Há uma parte que é pioneira, que vai à frente, que tem essa consciência planetária, e depois, ainda hoje, há pessoas que vivem em sítios onde não chega a televisão, que vivem nas suas aldeias, onde não chega a televisão, não têm, o mundo que conhecem é o mundo da sua aldeia, ou eventualmente da sua região, de umas aldeias à volta. Portanto, dá-me a impressão que, pronto, esta evolução há uma parte da humanidade que é pioneira, que abre caminho, e depois a maior parte da humanidade vai atrás. Pronto, gostava de saber se é verdade ou não. E há uma coisa, e é uma coisa secundária, mas que me perturba um bocadinho no Teilhard. O Teilhard viveu tantos anos na China e ele é extremamente etnocêntrico. Portanto, quando fala do início da civilização, ele fala na civilização mediterrânica. Ora, a civilização chinesa parece que é mais antiga. E isso é uma coisa que me faz... Já no filme que nós vimos na Casa Velha, me fez um bocado de impressão, porque dava a impressão que ele falava dos chineses como paisagem. Dá a impressão que ele não foi sensível à cultura chinesa em que ele viveu, e que a civilização chinesa não entra na sua reflexão. Pronto, eram estas duas perguntas que eu queria fazer. Michel, quer responder a alguma coisa? As observações são interessantes e pertinentes. Quanto ao começo da noosfera, o que quis dizer é que sabemos, segundo os especialistas, que os primeiros seres humanos nasceram como o Homo habilis mais ou menos há 2.500.000 anos, ou 2.600.000 anos, como se diz agora. Que o Homo erectus começou com o 1.800.000 anos e foi até também a época do aparecimento do Homo sapiens. Então, eu diria, para mim, o que me faz também motivo de interrogação é que Teilhard de Chardin, nos textos que li, faz começar efetivamente a noosfera com as sociedades com cultura. E como disse muito bem, com a escrita, mas ele data a escrita do ano 3.500. Eu pensava que era um pouco antes. Mas, portanto, a minha questão para mim, que introduzi no fim, gostaria que o Teilhard de Chardin tivesse comentado a diferença entre o Homo erectus, habilis erectus e sapiens. Faz começar, por assim dizer, a verdadeira humanidade com o Homo sapiens. Mas nessa altura, por que não chamamos nós, australopithecus, gracilis ou afarensis, os seres, o Homo habilis ou Lucy, que data de há 3,5 milhões de anos, mas que é considerada como pré-humana? Isso não sei e não tenho resposta. Quanto à questão, será que antes das culturas com as quais Teilhard de Chardin faz começar a noosfera, será que havia algumas culturas ou só luta como animais superiores ou mais descendentes dos australopithecus do que dos homo, dando origem finalmente ao Homo sapiens? Eu não sei. Talvez o Teilhard de Chardin fale nisso em outros escritos, eu gostaria de saber como considerava isso. Mas
naturalmente, para quem pensa em termos de alma e de corpo, então diremos se é homem, tem uma alma e um corpo, mas a alma do ser humano, segundo a nossa fé, é imortal. Mas, momento, a alma para mim não é bem o que pessoalmente, enfim, não queria falar de outras coisas, mas sempre pensei... É melhor não desviarmos. Está bem. Então, vou acabar. Se Teilhard de Chardin não cuidou muito da cultura chinesa, ele conheceu-a, penso que não falou muito nela porque nos processos de cultura e de civilização baseada na técnica, ele considerou que as culturas, nessa altura chinesa e indiana, ainda não tinham alcançado este nível de performance, de performances, e, neste sentido, ele diz, agora todas as culturas devem beber na cultura técnica e na ciência ocidental, que fizeram suas. Então, é só para mostrar que, para ele, o progresso estava mais na cultura greco-latina e judeo-cristã, mesmo para o futuro das culturas antigas. Eu vou entrar para, de alguma maneira, dar um pouco de resposta à Teresa sobre a questão da prevalência da cultura ocidental sobre a oriental na perspectiva do Teilhard. O Teilhard tem um escrito que se chama A Via do Ocidente e a Via do Oriente, em que ele compara as duas posições, digamos assim, mais no que diz respeito à realidade espiritual, não tanto à civilizacional, e ele entende, é preciso nós não esquecermos que o Teilhard tem um pendor muito forte para defender o catolicismo. Ele considera que a Igreja é um filum da evolução da noosfera e que, portanto, como Igreja, a Igreja para ele é a Igreja Católica, é a que está para ele no cume das realidades cristãs e, portanto, é natural que ele olhe para o Ocidente como sendo a zona do planeta onde a evolução espiritual se acentua mais, porque é no Ocidente que se localiza o desenvolvimento desse filum igreja. Eu não estou a defender nem a atacar, estou apenas a descrever aquilo que eu sei que o Teilhard pensava. Relativamente à cultura chinesa, e ele aborda isso muito em relação, sobretudo, ao budismo, que ele considera uma religião sem saída, porque tem aquela concepção do eterno retorno, das reencarnações e tal, e, portanto, não tem uma perspectiva dinâmica. E ele, portanto, põe a espiritualidade oriental um pouco na cauda de toda a evolução. Mas isto é resumir, quem quiser ler esses ensaios, ou esse ensaio
poderá fazê-lo até talvez no nosso site, mas se quiserem, se não encontrarem, eu posso dar a cota mais precisa. Agora, sim, Obrigada. Muito então, eu ia dizer mais outra coisa, mas diga, Michel. texto está nas obras completas? Como? Este texto que citou está nas obras completas? Está. Tá bem. Está. Eu não tenho aqui a cota, mas posso procurar e posso fornecer. Eu vou aqui tomar nota para mandar. Obrigada, António, é muito interessante. Nada. Agora, eu ia fazer uma intervenção mais de fundo quando chegasse a minha vez, parece que chegou agora, e que tem que ver com o que foi já dito atrás, quer pelo Frederico, quer pelo Michel, relativamente à abordagem dos conceitos noogênese e noosfera. E quando é que se pode localizar o início e o princípio do desenvolvimento da noosfera? Eu acho que não me vou referir em particular a nenhum texto do Teilhard, porque também não tenho isso presente, mas a sensação que eu colho da leitura do Teilhard sobre esta problemática é que na base da noogênese está a própria evolução. Portanto, não esqueçamos que o Teilhard considera que há uma emergência do espírito através da matéria e que é esse espírito que vai adensando os níveis de psiquismo e consciência e a partir daí de espiritualidade, que evidentemente espiritualidade só se pode falar ao nível da inteligência mais evoluída, que é a do homem, com a capacidade de reconhecer e se relacionar com o transcendente. Sem isso não há espiritualidade. Há consciência, há inteligência, mas a espiritualidade vem na continuação disso como apanágio, digamos assim, de um homem, de um ser que tem uma inteligência reflexiva, como somos nós. Bom, deixa eu ver se eu não me perdi. Não perdi. Portanto, a noogênese é qualquer coisa que se vai amadurecendo em paralelo com todo este processo evolutivo. Evidentemente que só se pode falar de noogênese a partir do momento em que haja um ser humano com capacidade reflexiva. Nós não sabemos, o Teilhard não sabia, e hoje em dia os paleontólogos e os cientistas e os historiadores também não sabem se apareceu, se a consciência reflexiva apareceu dispersa por vários grupos, ou se foi um grupo em particular que a manifestou mais intensamente. Quer dizer, o mais provável talvez seja que a consciência foi aflorando, tal como todos os processos evolutivos, foi andando até que começou a afirmar-se. E a partir desse momento, eu penso que a partir do momento em que se possa falar de noos ligado ao ser humano, já se pode falar de noogênese. Claro que não é uma noogênese com as características que nós observamos a partir das civilizações já evoluídas, mesmo a partir do Neolítico, em que já há muita relação humana intensa e em que, portanto, há aquilo que o Teilhard também fala muitas vezes nos seus textos, que é o aquecimento da temperatura da noosfera. A noosfera
vai aquecendo, vai aumentando, vai se formando. Mas eu considero que não se pode dizer propriamente que seja a partir do século XVIII ou não sei o quê, que já se verifica fenómenos de noosfera. Eu acho que é um fenómeno evolutivo, mas nós não estamos, no século XXI, no dia 3 de maio de 2021, não estamos a viver a noosfera completa. Não é? A noosfera continua em gênese. E, portanto, a noogênese acompanha sempre a noosfera. A noosfera está em progresso, está em processo. E é bom que assim seja, e o próprio Teilhard fala disso. A noosfera vai ganhando uma intensidade e uma temperatura cada vez maior, até, ele fala nisso, até que há de atingir um paroxismo, que ele depois relaciona com a parousia, etc, etc, mas não é isso agora que interessa. Portanto, a noosfera é um processo, e, portanto, se é um processo, tanto é, para mim, tanto é noogênese como noosfera. Tenho dito. E vou tirar a mão. E agora dou a mão à Maria Lebre. Dou a mão? Não, dou a palavra. Maria Lebre, sem pôr o som, não tem palavra. Ainda não tirou, ainda não pôs som. Não, eu era exatamente, a minha pergunta era exatamente isso, porque para mim a noogênese começava na altura em que duas pessoas, dois seres, conseguiam com afetividade e com alguma racionalidade olhar um para o outro como dois iguais e colaborarem. E outra coisa que eu queria perguntar é, assim, hoje em dia, pronto, nesta altura, no uso consciente dos meus dons e na liberdade de pôr aos serviços dos outros, nas condições objetivas que eu tenho, eu contribuo para a noosfera, mas na medida em que eu faço, em que eu trato o mundo e os outros com amor, porque se eu não os tratar por amor, eu estou a dar informação negativa. Isto é possível, porque se a noosfera vai finalizar na cristosfera, só aquilo que for feito com amor é que vai adensar essa noosfera, porque o que não for feito com amor vai esburacá-la, no fim de contas, porque o desamor mata, não é? E, portanto, a noosfera é uma camada viva, quer dizer, depois das teorias quânticas a gente percebe que isso existe e que existe mesmo, não é? Portanto, a noosfera só é alimentada com o sentido de tratar bem o universo, as pessoas, tudo, porque quando for com mau sentido, não vai ser acrescentada, vai ser esburacada, penso eu. É isto que eu queria perguntar se... Da minha parte, o que eu lhe posso dizer sobre isso é o seguinte. Eu acho que tem razão, aliás, o próprio o professor Michel Renaud, no seu... Espera aí, estou aqui com um problema no... chatice. Un peu, zut. Olá, Isabel. Já está, Maria? Pronto, já estou. Está-me a ouvir? Está-me a ouvir? Já. Pronto, então o que eu ia dizer é o seguinte. Eu acho que... não sei ouvir. Está-me a ouvir? Droga. Está-me a ouvir? António, desculpa, eu não estou a ouvir nada. Eu vou desligar e vou ligar outra vez que eu não estou a ouvir nada. Está bem, ok, Maria. Então, nesse caso, eu dava já a palavra ao Belarmino. Muito boa noite a todos. Boa noite. Mas que debate tão rico e tão cheio de coisas tão diferentes que hoje nós temos.
Eu nem sei por onde hei de começar. Vou começar pela Maria Lebre. Boa. No início Já da estou a sessão de ouvir. hoje, a Maria está-me a ouvir. Estou, eu agora estou a ouvir, estou. No início da sessão de hoje mencionou-se a inteligência artificial. Pois a inteligência artificial é uma tecnologia, uma invenção humana extraordinária e todos os dias aprende. E ela faz exatamente aquilo que a Maria Lebre referiu. O essencial para que a inteligência artificial aprenda, que aprende todos os dias, e progrida, que progride todos os dias, é que haja resposta. Desde que nós respondamos a qualquer programa, a qualquer computador, a responder simplesmente ao e-mail, reparem que o e-mail está cada vez mais inteligente. Ele já até prevê o texto e prevê a resposta que eu poderei dar automaticamente a muitos e-mails. E se eu disser sim ou não, mas disser não, eu quero falar consigo, na semana seguinte, a resposta que lá é sugerida para eu dar a um e-mail que põe essa questão é isso: havemos de falar para a semana. A inteligência artificial é uma tecnologia maravilhosa, vai ser ligada a máquinas, que são os robôs, e nós vamos ter no planeta Terra pessoas humanas a trabalhar e robôs a trabalhar com inteligência artificial. Esses robôs e a inteligência artificial não aprendem como nós, humanos, aprendem por repetição e, evidentemente, eles vão a um dicionário e nós sabemos que o português é uma língua finita, tem um número finito de palavras. E com o tempo, a inteligência artificial vai pôr o robô a falar corretamente português, porque há de ver todas as variações e todos os casos possíveis em português, em francês, em inglês, né? E vai falar perfeitamente, mas nós não aprendemos assim, nós aprendemos de outra maneira. Bom, e nós vamos ter máquinas e trabalhadores que são máquinas, que são robôs. Espero que haja impostos pagos por essas máquinas. Evidentemente, são trabalhadores que estão a realizar trabalho útil, não é? Para alguém, vão desempenhar, obviamente, as tarefas mais pesadas, mais repetitivas, mais rotineiras, mais de difícil cálculo. Eles são muito bons a fazer cálculos. Não há a mínima dúvida que nunca mais um humano vai ganhar uma partida de xadrez contra um computador avançado. Não há a mínima dúvida, não é? Eles foram feitos exatamente para isso, mas o papel da humanidade e do homem será ser-se finalmente e libertariamente criativo. Portanto, é ele que vai, digamos, organizar a forma como essas máquinas se vão aprender e vão ser utilizadas. Bom, isto agora leva para campos... Mas as máquinas não têm bondade, as máquinas são um meio, não têm bondade. Exatamente, pronto. E portanto nós temos que ver o que é o nós meio. E hoje o nosso debate, por acaso é muito curioso, comparar o que era a antropologia conhecida no tempo do Teilhard e o que é hoje a antropologia, os dados científicos da antropologia de hoje. Há diferenças, não é? Nós hoje sabemos, por exemplo, que o Homo sapiens conviveu com o homem neandertal na Europa. Portanto, são as duas espécies que conviveram e até provavelmente, há quem diga, chegaram a cruzar-se, não é? E, portanto, e que nós temos genes dos neandertais, não é? Esta ideia, no tempo de Teilhard, havia muito uma ideia sequencial. Cada vez mais a antropologia do homem parece que coexistiram várias espécies primas entre si, não necessariamente sequenciais, mas do ramo comum, e que o Sapiens sapiens terá convivido, por exemplo, com os neandertais, mas não terá convivido com os anteriores, não é? Portanto, são ramos que se extinguiram antes. E é muito interessante a especulação de que se as outras... Nós, em relação ao futuro, somos perentórios a dizer que as máquinas e os robôs não têm alma. Mas a pergunta interessante é se Teilhard e nós consideramos que os outros hominídeos, que não sapiens sapiens, tinham alma. E, portanto, seriam Mas também sim, dignos... tinham vida, tinham alma, não é? Eu acho que até as pedras têm a sua própria alma, porque tudo o que Bem, Deus criou se tem nós alma vamos dele. falar da alma das pedras, daqui a bocado estamos a falar do Schopenhauer e dessas coisas todas. Portanto,
acho que devemos simplificar, aliás, grande discípulo de Kant, devemos simplificar o debate. Mas, portanto, hoje o debate é muito interessante porque, por um lado, temos as perplexidades e a antropologia de que se serviu o Teilhard na sua formulação, muito original e muito ousada na altura. E depois, no exposto hoje, até no texto do Michel, aparece uma perplexidade, é que a riqueza, não é? A riqueza que havia, digamos, a partir das civilizações, e lá está, da noção de relação que as civilizações foram tendo no seu período de expansão, tiveram que estabelecer relações, e depois há uma civilização talvez mediterrânica, disciplinadora, que começa a fazer a conversão e a compreensão e o relacionamento entre os grupos humanos. Eu já me perdi. Bom, nós temos, do lado do final do texto do Michel, a perplexidade sobre a falta de, como é que eu ia dizer, de pontos de referência do personalismo do Edouard Mounier e do Teilhard de Chardin em relação ao mundo de hoje. Portanto, há uma afirmação personalista, mas em que é que se traduz na vida económica e na vida social e coletiva, no progresso das sociedades humanas, que ainda por cima vamos atingir muitos milhões e ter que coexistir neste planeta Terra, qual é a utilidade prática, qual é a operatividade desse personalismo? Finalmente, entre outras coisas, eu gostaria, perante a reflexão do Paixão, gostava de pôr-vos um desafio. Nós somos todos católicos, ou julgo que seremos todos católicos, e eu pergunto a todos, nós continuaríamos católicos se o comando da Igreja Católica não fosse eurocêntrico? Por exemplo, se fosse africano ou asiático, nós continuávamos católicos? Acho que sim. Muito obrigado. Sim. A isso eu posso responder já. Se fosse, por E exemplo, posso só dizer africano, uma coisa? Só uma coisinha, é que eu há bocado quando disse até as pedras têm alma, o que eu quero dizer é que tudo o que é criado tem a mão de Deus e tem um sentido, como Teilhard diz, tem o sentido de Deus, tem um sentido próprio, não é dizer que as pedras têm alma, de Olha, facto. sem entrar em diálogo, eu posso lhe responder a isso da seguinte maneira. O universo é muito mais vasto do que aquilo que nós julgamos. Sim. E neste cantinho do universo, nós temos estas condições concretas que levaram a este tipo de evolução e a acreditarmos nas coisas que acreditamos. Mas o universo é absurdamente muito maior e noutros cantos do universo, se houver inteligência, haverá gente que pensa provavelmente outras coisas. Não sei. Nós encontramos no nosso universo pequenino, neste cantinho do universo, exatamente aquilo que nós acreditamos. É bom, é como chegar a casa. eu estava só brevemente a dizer ao Belarmino que se nós, se por acaso a Igreja Católica fosse afrocêntrica, certamente é porque nós também já tínhamos entrado por essa via, não é? Portanto, é uma hipótese difícil de O que eu colocar. pergunto Agora, aqui, o que eu pergunto aos nossos amigos nós sabemos que a nossa Igreja é católica, não é? É universal, não é? Mas eu pergunto se cada um de nós, individualmente, cada um, estaria disposto a ser católico se a nossa Igreja tivesse evoluído e neste momento não fosse eurocêntrica. bom, no meu Ou por caso, outras palavras, vou pôr por outras palavras. Se nós não tivermos um Papa eurocêntrico, apesar de ser argentino, nós continuávamos católicos? bom, eu para mim vou falar pessoalmente, para mim isso é um assunto que não me preocupa minimamente, porque a Bem, a universidade, mim também não, a mim não, também mas não. a Mas é que há universalidade, bocado estavas a falar da China e do Teilhard e da civilização mediterrânica. Ora, esse assunto é pertinente, é de hoje. mas então concluindo da minha parte, eu só ia dizer o seguinte, para mim é o cristianismo que é universal, não é
digamos, o catolicismo. Mas isso é uma posição talvez muito pessoal minha e em que, portanto, à face dessa visão, não me preocupa nada se o Papa estivesse em Santiago do Chile ou em Kinshasa. Para mim não me fazia diferença nenhuma. Até porque o Papa, para mim, é uma figura absolutamente venerável, mas é sempre um primus inter pares. Para mim, é essa visão que eu tenho. Mas isso é uma discussão que não entra agora aqui. Portanto, para responder só brevemente à questão que colocou o Bellarmino. Agora, não sei se, relativamente aos outros assuntos que o Bellarmino tocou e a Maria, se o Michel tem alguma coisa a responder ou a acrescentar. Muito obrigado. Eu achei muito interessantes as observações de Maria sobre o amor e do Bellarmino sobre o personalismo. O amor, há várias formas de amor. Lembro-me que há muitos anos fiz artigos sobre o amor, a filosofia do amor. O amor, no amor, segundo Nygren, que era o especialista das formas de amor, há o amor mais egoísta e o amor altruísta ou mesmo caritas. E para Nygren não havia uma distinção entre as formas de amor de estilo egocêntrico e as formas de amor, digamos, mais caritativo. Mas está certo que, segundo Teilhard de Chardin, é com o amor que se pode fazer progredir a evolução de noosfera. Penso que está claro, só que nos textos que lemos não especifica muito bem o que é o amor. Penso que ele especifica isso quando diz que, e nessa altura é a ponte para o personalismo, que é preciso passar da esfera do indivíduo para a esfera da pessoa. Ora, para ele, o indivíduo é precisamente o ser egocêntrico. E passar do indivíduo para a pessoa é precisamente fazer este caminho em que a pessoa, e para mim é isso a essência do espírito, a pessoa é o que ela é só mediante as relações com os outros. Relações de tipo respeitoso, de tipo amigo e de tipo amoroso. Agora, qual é a especificidade do amor que faz progredir a passagem de noosfera para a cristosfera, seria de certeza o amor de tipo caritativo do capítulo 12 da Epístola de São Paulo aos Coríntios, da primeira Epístola aos Coríntios, o famoso hino com as qualidades do amor, 14 qualidades do amor que tinha calculado. Para Teilhard, deve ser isso que é o verdadeiro dinamismo de personalização do ser humano. Não se ouve, António. Como? Peço desculpa. Maria Luísa Paiva Bolel tem palavra, se faz favor. Maria Luísa, está sem som, está sem som. Não estamos a ouvi-la, Maria Luísa. Não se ouve. Não, não.
E agora ouvem? Sim, Agora sim, agora sim. Pois, era por causa desta ficha que estava aqui metida, com certeza. Então, Bom, o que eu queria dizer não tem ligação tão direta com as palavras de Teilhard de Chardin, mas eu penso que tudo aquilo que foi aqui dito hoje chama a atenção para este aspecto que vou agora apresentar. Tem a ver com o conceito de racionalidade, também aqui já foi falado. Julgo que foi a intervenção da Teresa que chamou a atenção para a possibilidade de haver, ao mesmo tempo, no mesmo estádio de evolução, grupos humanos em estádios, digamos que um pouco diferentes, ou mesmo de alguma forma diferentes. Eu tive acesso muito recentemente, há dias, a um texto de um senhor que não conheço e que se chama Steven Pinker. O texto chama-se Racionalidade, o que é? Depois o título é muito comprido, ainda tem mais coisas, mas isto por aqui já se pode perceber um bocadinho o conteúdo, e uma das afirmações que ele faz ao apresentar o livro é a seguinte: os busquímanos, não devíamos dizer busquímanos em português, devíamos dizer bushimanos, mas aquilo que estava lá era isto, não é? No deserto Kalahari, usam a racionalidade para se dedicarem à caça. E este senhor acrescenta que fazem deduções perfeitamente sofisticadas. Bom, isto chamou muita atenção. Algumas das pessoas deste grupo, penso que muito poucas, mas enfim, algumas saberão que eu tenho filhos adotados e talvez saibam também que uma das minhas filhas é bushimana, de origem, e que para ela o salto foi cerca de 8, 10 mil anos. É qualquer coisa espantosa, um ser humano, penso eu, de repente, passar de um estádio em que estavam os nossos antepassados há cerca de 8 mil anos, pelo menos, para a nossa civilização atual. E integrar-se e desenvolver-se e ter uma vida perfeitamente normal neste contexto. Falou-se aqui, também julgo que foi a Teresa que falou, da aldeia, das pessoas conhecerem só a sua aldeia ou à volta. Os bushimanos nem sequer têm aldeias. Portanto, eles vivem em grupos. Tecnicamente também não são tribos, pronto, eu não vou agora estar a entrar nesses pormenores. De qualquer das formas, é um grupo humano que vive em condições extremamente diferentes daquelas que nós que estamos aqui nesta reunião hoje conhecemos, evidentemente, não é? É diferente de tudo aquilo que é a nossa vida habitual, não é? E uma criança transplantada desse meio onde nasceu para a nossa realidade, eu adotei em Angola, mas Angola, que na altura era possessão portuguesa e já muito europeizada, não é? Onde estes grupos não têm qualquer contacto praticamente com as outras etnias e, no entanto, o crescimento dela foi um crescimento perfeitamente normal. Minha filha hoje vive na Irlanda, desde que casou, mas teve possibilidades de fazer estudos, de seguir a sua vida, de ter ao longo da vida, e faz este mês 52 anos, toda uma realidade que é perfeitamente europeia, não tenho dúvidas disso, não é? Embora fisicamente tenha todas as características da etnia na qual nasceu. E eu penso que isto nos mostra que realmente esta capacidade, que no fundo tem a ver com todo este conceito de noosfera que temos estado a refletir, esta capacidade evolutiva a que fomos chegando, se refere agora, neste mundo em que estamos, a todos nós que estamos vivos aqui ao mesmo tempo. O resto são diferenças culturais, são diferenças tecnológicas, evidentemente, não é? E outras ligadas a essas, que nos separam uns dos outros. Não sei se me expliquei, mas pronto. Obrigado, Maria Luísa, foi muito interessante este seu testemunho. Evidentemente que é uma referência
ao assunto que tratamos, embora noutro plano, mas dá-nos um exemplo do que, no fundo, do que é a evolução. Quer dizer, no caso da sua filha, houve uma evolução acelerada, não é? Pela adoção, que a fez emergir num meio que não era o dela e que certamente teve os seus custos para ela atingir digamos, as características do meio novo em que se inseriu. Teve custos, porque isso com certeza não foi fácil, não foi suave, mas, como me diz, com êxito, e é um exemplo interessantíssimo. Muito Posso obrigado, só Maria. acrescentar uma informação à Luísa. O Steve Pinker tem um livro anterior que é sobre a invenção da linguagem. A linguagem como um órgão. E justamente tem muitos exemplos de muitos grupos humanos primitivos e a forma como o homem e a humanidade desenvolveu a linguagem e a sua importância depois para o cérebro e para a tecnologia. Portanto, é do mesmo autor, do Steven Pinker. Obrigada. Eu fiz há muitos anos um curso na Universidade Católica precisamente sobre a importância da linguagem nos seres humanos. É um órgão, segundo o É. Pinker. É um órgão que a gente desenvolveu. Muito obrigado. Eu vou agora António, passar a vou-te palavra. dizer uma coisa. Diga, Michel. Michel tem sempre a primazia. Não, mas não quero abusar. A intervenção da Maria Luísa é extraordinária, porque ilustra exatamente o que chamo a força do espírito. Nós podemos crescer graças aos outros, espiritualmente. E isso vê-se, por exemplo, cada um de nós. Quando temos a sorte de estar, por exemplo, com um verdadeiro espiritual, ou um homem talvez simples, mas que nos mostra uma abertura, uma atenção ao outro, sentimos-nos crescer graças a essa pessoa. E o que descreveu é exatamente o que chamaria o progresso do espírito graças ao contato com outros. Há pessoas com as quais entramos em contato e temos a impressão de nos rebaixar, de sair pessimistas, de pensar que diminuímos. E há outras pessoas com as quais entramos em contato e ficamos como mais abertos ao outro e, graças a eles, ao mundo espiritual. É só isso que eu queria dizer. Eu também queria acrescentar uma coisa. Não há a mínima dúvida que no planeta Terra hoje somos todos sapiens sapiens, desde a Tasmânia até aos Busquímanos, até aos portugueses. Muito bem. E já agora, uma coisa muito bonita que se disse em 69, quando chegámos à Lua, é que tanto tinha chegado à Lua o Neil Armstrong como um Busquíman, ou concretamente era um australiano, o homem, quer dizer, uma sociedade primitiva, o Homo sapiens, que vivia ainda... Um aborígene. Vivia aborígene. na Austrália. Esse homem também chegou à Lua em 69. Fantástico. Muito obrigado. Então, eu agora passava a palavra ao Francisco Ferreira. Boa noite a todos. Eu acho que esta sessão está a ser muito rica pela enormidade de questões que se estão a levantar e pela interligação que muitas delas têm. Mas eu não queria repetir-me a algumas coisas que já foram ditas, mas queria centrar-me talvez nisto, que é uma dúvida que eu tenho, que continuarei certamente a ter, talvez a própria evolução me vá acrescentando alguns significados que possa descodificar, mas, sobretudo, aquilo que o autor do livro
aponta nestas pequenas páginas como a única via válida à unificação da comunhão, penso que o amor é a energia vital da vida. E neste contexto de amorização e neste contexto do modelo personalista, que não é só válido para aquilo que, de facto, o Michel já levantou, sobretudo nas últimas páginas que lhe foram, portanto, reservadas, da troca de correspondência, penso eu, entre o Emmanuel Monnier e, propriamente, o Teilhard de Chardin. Mas, dentro desta lógica, portanto, e destes modelos personalistas, há uma questão que atualmente me põe grandes dúvidas e grandes interrogações. Que é o seguinte: como é que esta nova inteligência artificial, como estes algoritmos e estas novas plataformas se coadunam com esta linguagem central da memorização e com estes modelos personalistas, uma vez que elas podem fazer múltiplas coisas, mas falta-lhe o código base, a essência base, que é o amor. Portanto, como é que estas coisas são compatíveis? Talvez o Bellarmino possa ajudar nesta reflexão, porque eu temo, talvez pela minha formação, temo que é lógico que o ser humano, quando não domina as rotinas e não domina as novas preocupações do mundo, tenha medo. E, portanto, esta inteligência artificial, da forma do pouco que conheço, mete um certo receio e afasta-se exatamente deste modelo que o Teilhard nos informa, e mais do que isso, afasta-se grandemente, na minha pobre visão de ver as coisas, afasta-se dos modelos personalistas, não só em termos educacionais, como o John Dewey, ou até o próprio Roberto Carneiro, em muitas citações e em muitos documentos que refletiu, como o professor também Mário Pinto, e enfim, várias outras pessoas, como é que tudo isto pode conjugar, estes novos tempos da inteligência artificial, com estes modelos personalistas. Esta a questão que deixava, sobretudo, para a Assembleia, para alguém me poder ajudar a refletir e a tentar melhorar a minha visão destas coisas. Posso só dizer qualquer coisa sobre isto? Portanto, a inteligência artificial e estas coisas ligadas à inteligência artificial nasceram oficialmente em 1956. Ou seja, o Teilhard tinha acabado de morrer. E, portanto, em Dartmouth, que há um grupo de cientistas que cunha e inventa esta noção de inteligência artificial em 56 para o futuro. E até saem da reunião dizendo que vão resolver esse problema em 2 meses. Bom, de qualquer maneira, houve um progresso lento e depois está a ser o que está hoje. Eu gostava de deixar aqui à Assembleia explicar como é que hoje a inteligência artificial progride no dia a dia. Primeiro, falando com ela. Portanto, não vale a pena ter medo. É preciso, todos os dias, interatuarmos com ela. E a inteligência artificial, neste momento, lê tudo, copia tudo, paulatinamente, durante o tempo que for necessário, se for um tempo infinito, vai ver todas as relações possíveis de absolutamente tudo. Imagina um jogo de xadrez, não é? Ele vai estudar e saber todas as jogadas que alguma vez foram feitas dentro das possíveis, vai hierarquizá-las, vai catalogá-las e vai ter um critério qualquer de escolha em cada momento, consoante os objetivos. Nós não pensamos assim. Se eu for com o robô
inteligente ao café, e eu tenho que dizer ao robô, olha, isto é uma colher e isto é a sopa. E isto é para fazeres assim, pegas na colher e metes na boca, ou lá no orifício que ele tiver. Hein? E depois tenho que lhe mostrar outra colher e depois digo assim, isto agora é um sumo. E ele tem que não sei o quê, não sei o que mais. Nós, crianças, bebés, nós não aprendemos assim. Nós não precisamos de ir ver todas as colheres do mundo e todos os recipientes do mundo para aprender a comer sopa. Qualquer miúdo das nossas famílias aprendeu numa penada o que era uma colher em abstrato, não precisou de ver todas as colheres que havia lá em casa e percebeu o que era comer sopa. Portanto, nós temos ainda essa diferença enorme, entre outras, em relação à inteligência artificial. Agora que os robôs vão ser muito melhores a fazer rotinas e coisas repetidas, é como a máquina de lavar, isso não há a mínima dúvida. Está bem? Agora nós é que vamos ficar libertos para criar novas situações e também para nos relacionarmos no amor, coisa que as máquinas não terão, de outra maneira como espécie. Finalmente libertos para o amor, não é? É como lhe digo, eu espero que os robôs paguem imposto. Trabalhem e paguem impostos. Já sucedeu, não é nada de novo. Quando o Faraday foi mostrar ao primeiro-ministro inglês, porque os primeiros ministros ingleses nessa altura interessavam-se por ciência, quando foi mostrar, fazer umas demonstrações de eletricidade na Royal Institution, o primeiro-ministro inglês virou-se para o Faraday e perguntou-lhe, mas essa coisa da eletricidade para que é que serve? E ele respondeu, para o senhor criar um imposto. Ficou logo interessado. Está a ver? E é isto que vai suceder com os robôs e a inteligência artificial. A gente vai taxar os robôs e vão-me libertar a mim dos impostos e vão passar os robôs a pagar. Eu sem querer prolongar muito a conversa sobre a inteligência artificial, porque é um tema inesgotável, eu queria só dizer rapidamente isto. Eu de inteligência artificial sei muito pouco, para não dizer nada, e sei aquilo que a gente em pinceladas ouve e lê aqui e acolá. Mas quando ouço dizer que a inteligência artificial pode criar sistemas que acabem com o homem, que agridam de tal maneira o homem que acabem com o homem, eu acho que quem concebe essas máquinas deve estar um bocado distraído. Porque, por exemplo, eu sei que o meu automóvel pode acabar comigo, de alguma maneira. Claro que não fui eu que fiz o automóvel, comprei-o, mas alguém o fez para eu usar de uma determinada maneira. Se eu usar mal, ou se eu me puser à frente dele, evidentemente que ele agride-me. Portanto, eu tenho, talvez ingenuamente, não sei, uma esperança de que a inteligência artificial será um instrumento ao serviço da humanidade, talvez com algumas perversidades e maus usos, mas no fundo acabará por ser algo que, como o Teilhard dizia, não há os utensílios não são antinaturais, são naturais porque provêm da inteligência do homem que os construiu para ampliar as suas capacidades. Portanto, eu acredito que a inteligência artificial não seja esse bicho de 7 cabeças que enfim, um papão que nos abanam com um certo dramatismo. Acho que a humanidade tem muito que andar e que confiar nas suas próprias construções. Pronto, mas não quero avançar muito mais sobre isso. Eu só posso dizer uma coisa rapidamente. Há muitos anos, quando eu trabalhei numa empresa em que se davam os primeiros passos da informática ao serviço da empresa, havia um técnico para explicar o que era o computador, dizia assim, o computador é uma coisa que faz aquilo que a gente lhe mandar. Se puser lá lixo, ele dá lixo. Se puser coisas boas, saem coisas boas. É um pouco esta ótica que eu tenho das máquinas, não é?
Bem, eu tive um professor que dizia assim: o computador é a máquina mais estúpida do mundo, porque só dá respostas, não faz perguntas. Parece que a inteligência artificial já faz algumas perguntas, não sei. Bom, António, agora vou dar. Quer falar, Michel? queria Força, depois vou dar a palavra à Lourdes. sim. Eu gostaria que, da perspectiva daquilo que foi dito, se pensasse o que é crescer como pessoa, do dinamismo evolutivo da pessoa segundo o Teilhard. O que é crescer espiritualmente? O que é crescer na fé? Eu diria que tipo de desapropriação é inerente ao crescimento. Apropriação e desapropriação. Penso que é isso que seria talvez a alma de algumas das perguntas feitas aqui. Obrigado, Michel. Lourdes, fala. Eu ia ser muito breve, mas chamava a atenção para um artigo que o Noam Chomsky publicou no New York Times a semana passada e que intitulou mais ou menos assim: a inteligência artificial, uma ameaça à capacidade crítica. Não queres acrescentar mais nada? Procurem, que é fácil de encontrar. É um artigo absolutamente notável do Chomsky, que mostra a nossa responsabilidade de humanos, da maneira como nós colocamos esses instrumentos na mão de incautos. É um artigo obrigatório. É um artigo absolutamente obrigatório ler esse artigo. Mas, como todos os temas que o Chomsky fala, o problema está noutro sítio. Está na política, está noutro sítio, não é? O problema não está na tecnologia em si, mas é da maneira como nós vamos usar a tecnologia e quem a manipula. E, portanto, mas sim, é um artigo notabilíssimo que toda a gente devia ler. E é recente, não é? Está no público. Está no Sim, agora. público. É, Já e agora também houve uma conferência notabilíssima que passou despercebida e veio no Expresso desta semana uma entrevista que é com o filósofo Michael Sandel, que é sobre o equívoco em que as pessoas andam há décadas, pelo menos 70 anos, sobre a sociedade da meritocracia, como ela é antidemocrática. E isso é outra leitura obrigatória para esta semana, é ler o Chomsky e ler o Michael Sandel, de Harvard. E eu também lembraria, na encíclica Alegria do Evangelho, a prevenção que o Papa Francisco faz sobre o endeusamento das tecnologias. O endeusamento das tecnologias. Tecnologia, não é? O endeusamento, a entrega escravizante às tecnologias. Pois, mas isto liga-se muito com o que o Michel propõe, é que há um caminho, digamos, para as pessoas se tornarem mais pessoas, e há o outro. E há também ainda outra coisa, a admissão do vice-presidente da Google, talvez, Sim. por considerar que está a enveredar por uma sobrevalorização da inteligência artificial que é muito perigosa. Pois, eu também li, foi uma notícia, ele foi um dos principais uma das pessoas que mais desenvolveu a inteligência artificial nos últimos anos, e ele está a ver como quem domina e quem controla e produz esses equipamentos está a induzir as pessoas a usá-lo de forma errada, não é? Somos os Eu só faço notar aqui às pessoas, por exemplo, que nós temos um progresso extraordinário tecnológico, por exemplo, na inteligência artificial, e o nosso sistema de ensino é cada vez pior. Lá chegaremos. Podiam publicar a bibliografia toda, esses livros que estão a dizer, podiam mandar para o António nos mandar a todos. São artigos de jornal. Sim, é o está bem, último mas Expresso. este é o Expresso desta semana. Está bem. Pronto, e é o Expresso público desta semana
E o público de ontem, não é? E o público, não, o público Não, já não, está há uma semana tenho também. telefone. Há uma semana que é uma grande notícia do Chomsky, uma grande entrevista do Chomsky sobre a maneira como é utilizada e a inteligência artificial e, sobretudo, as grandes falhas dos sistemas de educação, não é? A educação pública, estou eu a falar, não é? E, portanto, Eu o vou que está a procurar suceder, mandar. o que está a suceder na Europa e no mundo nos últimos 50 anos da educação pública é assustadora para a formação das novas. Basta dizer que, por exemplo, em Portugal o ensino da história desapareceu, não é? Como na Europa, não é? Portanto, como é que os jovens cidadãos vão fazer escolhas políticas se não se conhecem a história do seu país, por exemplo? Mas isto é apenas um exemplo. Mas isso é, Andamos muito queria- preocupados com o ensino da matemática e da física, e bem, mas descurámos brutalmente o ensino das humanidades, particularmente da história. Eu devo dizer que esse artigo do Chomsky vem no Y, que é é uma coisa um suplemento do público de Suplemento, é um sexta-feira. suplemento. Exatamente. Sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira, pronto. Então já ficam sabendo. Eu enviei para o seu e-mail, António. Tá bom. Eu agora queria dar a palavra à Isabel Nogueira. Muito obrigada. Eu realmente não estou, pronto, apesar da minha formação ser engenharia, não estou muito a par, ou melhor, não estou muito de acordo e não querendo ser uma velha do Restelo, não estou muito de acordo com a inteligência artificial e acho que ela, isto é a minha opinião, não estou aqui a fazer citações, estou apenas a dizer Mas o que é aquilo que que me quer vai na dizer estar de alma. acordo? O que é que quer Não, dizer não estar estou, de não acordo com a inteligência artificial? O que é que quer não, dizer essa não, frase? ou seja, eu acho que a inteligência artificial pode nos ajudar, com certeza, mas temos que ter, peço desculpa pelo meu vocabulário, acho que temos que ter cuidado, porque eu não era para não falar, porque não queria entrar em diálogo, mas quando também não percebi se o Bellarmine quando falou da educação da educação, se falou no sentido em que a inteligência vai melhorar a educação, a inteligência artificial vai mudar, vai piorar. Para mim vai piorar, porque se eu tenho alunos, eu sou professora, se eu tenho alunos que quando estou a dar aulas, e não é só comigo, é com todos os meus colegas, eles abrem o computador. Nós até pensamos que será que estão a ver a aula pronto, que está ou a matéria que nós publicamos no Teams, no espaço ou numa plataforma de estudo, e não é isso que se passa. Eles estão extremamente agarrados, nós vamos ver as famílias, os próprios pais e já dão telemóveis aos filhos, dão computadores aos filhos. O problema aqui, a inteligência artificial, vai-nos pôr completamente autómatos. Eu ouvi há bocado, não foi no início, que automatização, eu acho que é isso mesmo, é não pensarmos, eu vou querer fazer uma carta, uma resposta ao e-mail, ponho a inteligência, eu já fiz isso, eu experimentei o chat GPT e respondi, e quis tentar fazer isso, fantástico, isso é muito bom. Uma aula minha, eu sobre um tema, agora quero, e pedi ao chat GPT para me desenvolver um tema de estudo de uma determinada, somar de uma aula. Ele fez. Pronto, não estou aqui nem a criticar quem defende. Eu tenho muito medo e acho que peço imensa desculpa, mas podem me chamar ignorante nisto, velha do Restelo, mas
sempre que me falam da inteligência artificial, há uma coisa que me Mas, vai ó, ser para a minha. Isabel, desculpa interrompê-la, perguntar-lhe uma coisa. Esse recurso que teve, a chat é que chamou-lhe? ChatGPT. Sim, Eu acho. sim, mas ouça, foi útil ou não foi útil para a sua aula? Não, que eu não, eu dei a minha aula. Não sei se. Não utilizei na aula. Pronto, mas ok. realmente vinha com uma descrição e com. Pronto. Se eu quisesse desenvolver, eu podia estar aqui a escrever até um livro. Ou um compêndio de uma sebenta para os meus alunos. Isabel, deixa-me interrompê-la neste ponto. Claramente, estamos a terminar. Sim, mas deixe-me interrompê-la neste ponto. Eu percebo, e de certa maneira, de alguma coisa concordo consigo. Portanto, esta tecnologia tem que ser muito bem enquadrada. É uma tecnologia que pode ser para a liberdade, mas pode ser. O ChatGPT dá aquilo que é o consenso, aquilo que é a média. E, portanto, se os nossos alunos lerem apenas ou recorrerem apenas ao ChatGPT e não recorrerem aos livros, à bibliografia, ao plano da aula, a tudo aquilo que a Isabel tenta ensinar e incutir para eles pensarem, eles vão ser maravilhosos cidadãos obedientes do consenso geral e, portanto, o ChatGPT vai ser uma grande ameaça para a transformação política e social. Vamos formar uma sociedade de escravos baseada no ChatGPT. E, portanto, é essa a grande diferença entre nós, cidadãos, o caminho do personalismo, a liberdade, a filosofia, o estudo, o trabalho e a utilização dessa tecnologia que vai dar muito jeito a quem quiser mandar. Porque vai fazer cidadãos conformistas e conformes. Que é isso que Pronto, portanto, eu discordo. esse receio é legítimo. Além de haver outras questões, como, por exemplo, questões de direitos autorais, não é? Eu escrevo um artigo, aquilo sai-me do pelo, mas o ChatGPT vai buscar o meu artigo, cita, usa e não sei o quê, aquilo não lhe custa nada. E sai um texto perfeito, não é? Portanto, quer dizer, a Luísa Boléu escreve 3 artigos sobre antropologia e sobre a sua experiência. Há um maluco qualquer que quer saber qualquer coisa desse assunto, vai à net, usa as fontes todas, encontra o artigo da Luísa Boléu, nem a cita, e usa as expressões. Portanto, há muitos problemas na utilização desta tecnologia. Agora, ela é imparável. Olha, meus amigos, eu só tenho ia medo fazer uma daquela... sugestão. Há alguém que pôs aí num chat que isto era muito interessante debater mais. Eu sugiro que quando nós fizermos a sessão de reflexão no dia 28 de junho, é a última deste módulo, como nós discutimos na reunião anterior, alguns desafios contemporâneos, salvar o planeta, salvar a humanidade, e então alinhem para esse dia os vossos argumentos que ficaram necessariamente por tratar hoje, que não era possível, não tínhamos tempo para isso. Lourdes, ainda queres mais alguma coisa? Eu acho que nós, no final deste Zoom, nos aproximamos de um tema existencial, que é a educação, e na educação a valorização das humanidades ou a desvalorização das humanidades e o endeusamento das tecnologias. Isto é extremamente grave, já foi colocado aqui em várias perspectivas, numa e noutra, mas como instrumento de manipulação e, como diria o Chomsky, de anulação do espírito crítico, é uma ameaça civilizacional, se não for colocada no devido lugar. Exatamente, tem razão. É que os sistemas educativos estão a tender para o apagamento das humanidades e a entrega de braços abertos às tecnologias como grandes auxiliares dos futuros. Mas, Lourdes, muito bem. Mesmo que não houvesse inteligência artificial, é o que está a suceder. Claramente, desculpa. Não é só esta tecnologia, é tudo. Tenho que passar a palavra ao Francisco Ferreira, que está a pedir novamente para intervir, e ainda temos o Michel. Bem, de forma muito resumida, a Lourdes já disse, mas de facto a minha grande questão
talvez eu não tenha sintetizado bem, é na perspectiva de Teilhard de Chardin e na perspectiva dos modelos personalistas, quer em termos educacionais, e o seu desenvolvimento, através, de facto, portanto, do amor, como é que isso se pode compatibilizar com esta inteligência artificial, sobretudo se ela for por um caminho que, de facto, pode ser desvirtuado daquilo que é a essência principal. E, portanto, eu acho que esta linguagem teilhardiana, dos modelos personalistas, se pode, quer dizer, a inteligência artificial pode afastar grandemente destes modelos educacionais e destes modelos de visão do mundo e da humanidade. Obrigado, Francisco. O Michel ainda quer entrar. Só rapidamente, em primeiro lugar, um parêntese. O nosso cunhado interrogou o GPT sobre a noosfera em Teilhard de Chardin. Eu tinha-lhe dado este mote e, efetivamente, o GPT fez uma página inteligente sobre a situação da noosfera. Não estava muito desenvolvido, mas, enfim, era um bom começo. Depois desta parêntese, eu retomo as minhas ideias já ditas. Para mim seria interessantíssimo ter uma discussão na linha de Teilhard de Chardin, e não só na inteligência artificial, perguntando o que é para nós hoje crescer espiritualmente, crescer, portanto, como pessoas, e crescer na igreja, numa igreja que às vezes nos desilude pelo seu conservadorismo, uma igreja que sempre reformanda, diria o latim, e penso que seria isso que nos poderia também, com Teilhard de Chardin, ajudar-nos a crescer. Michel, no dia 17 de maio, que é a próxima reunião, temos o Padre Vasco, que vai abordar o tema O Problema da Ação, Fundamentos Antropológicos e Éticos. Depois teremos, no dia 31 de maio, as reflexões sobre esta sessão. Eu penso que podemos usar o dia 31 de maio para fazer um pouco essa discussão que o Michel está a propor. Portanto, quando chegarmos lá, não se esqueça de... António, posso fazer uma pergunta? O que é que o António me pode contar do Padre Vasco? O que é que posso contar do Padre Vasco? É um jesuíta que está ligado à nossa associação. Mas é um cientista? É um não, homem das tecnologias? é um engenheiro. É um engenheiro. É um engenheiro, pronto. Okay. É um dos maiores especialistas de espiritualidade da fé cristã. Ele é extraordinário, um dos primeiros, dos mais interessantes e autênticos em Portugal. Bom, então agora deixem-me encerrar a sessão. Vou recordar que no dia 17 será exatamente o Padre Vasco a tratar aquele tema que eu falei. Depois, no dia 31, teremos a discussão desse tema, onde esta proposta do Michel vai caber inteiramente. E eu agora, ainda rapidamente, queria vos dizer que é no tomo 11 do La Direction de l'Avenir, ou seja, as direções do futuro, que se encontra na página 45, o tema, o ensaio La route de l'Ouest vers une mystique nouvelle. Portanto, este tomo não está traduzido em português, terão que o procurar de alguma maneira na internet ou como seja, não sei. Se houver muito interesse, eu poderei fazer uma digitalização e enviar-vos, mas vai levar muito tempo a fazer isso porque é muito grande. Em que livro está?
Em que livro está? Está no tomo 11. É aquele que o Michel citou muito hoje, da Direction de l'Avenir. Ah, sim, sim. Mas isso era no Está na teu... página 45. Obrigado. Nada. O ChatGPT tem um tradutor extraordinário, traduz isso no instante. Ok? O ChatGPT tem Sim, um sim, mas tradutor tá bem, extraordinário, tá bem. traduz isso no instante. Mas ainda tenho que converter de texto impresso para Word e é complicado. Bom, então, meus amigos, eu agradeço a vossa presença e participação tão rica. Não é preciso dizer mais nada. Foi uma reunião em cheio. E então cá estaremos, se Deus quiser, no dia 17. E até lá, que tenham muito boa saúde e alegria. Boa noite. Boa noite. Vou fechar. Vou Boa fechar. noite, muito obrigada. Boa noite. Boa Obrigada noite. pela riqueza. Nada. Boa noite, muito Boa obrigada. noite. Vou fechar. Ok. Obrigada a todos. Boa noite.